A Juventus vinha em um momento de crise bem esquisito já há algum tempo, né? Thiago Motta foi contratado para tentar trazer uma nova identidade para a Juventus e ele acaba falhando no cargo. Depois dele entra Igor Tudor, que faz um trabalho que no começo enganou um pouco, mas nos últimos tempos deu para perceber o quão pouco ele tinha para oferecer à Juventus. E agora, depois da demissão dele, eles contratam Luciano Spalletti. E hoje eu vou tentar analisar essa contratação, entender se ela é boa, entender se ela tem encaixe e se a Juventus fez um bom movimento. E também vou montar um elenco com Spalletti e Juventus para melhorar o que já tem de bom hoje. A Juventus já tem um elenco interessante, eu acho que o Spalletti, com alguns ajustes ali, a gente já pode, né, ter um futebol interessante em campo. Enfim, cara, é tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Juventus e Spalletti. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A Juventus, ela vive um caos que é inexplicável, porque dos times italianos, a Juventus tinha um elenco muito legal há um tempo atrás. Não tem muito tempo não, rapaziada, tem pouquíssimo tempo. O elenco era muito legal. A Juventus era um time que tinha vários padrões pra progredir no futuro, tem uma base de jogadores muito legal, ok? Forma bons jogadores, mas parece que a Juventus, ela joga fora muitos desses formandos e não sabe aproveitar os jogadores que tem muitas das vezes, cara. Eu acho completamente inaceitável que Denhausen, ele seja jogador do Real Madrid hoje e também que Mattia Soler esteja jogando na Roma. São duas figuras que eu não imaginei que a Juventus ia vender. E não é só por eles não, cara. São várias ali que dava pra aproveitar, cara. Me diga, né, se atualmente os pontas que ele tem na direita, se eles são melhores que Mattia Soler, cara. Eles não são. Eles estão ou em nível ou abaixo. Então, cara, dava pra aproveitar certos jogadores, gastar menos dinheiro e manter as coisas de uma maneira interessante, cara. Apesar disso, atualmente, eu acho que a Juventus, ela faz até um bom scout, contrata com jogadores interessantes, mas parece completamente perdida no mercado, cara. Parece que ela não sabe o que quer. Quando você olha pros dois camisas novas que eles contrataram há pouco tempo, né, que é Jonathan David e Openda, é um pouco estranho, porque você não tem um cabeceador, de fato, um cara alto pra ganhar ali dos marcadores. Por que você tá comprando dois jogadores que vão ser esse 9 de maior movimentação, de produzir mais com a bola no pé? Por que você tá fazendo isso? Você tem um objetivo, um plano, um treinador em mente? Não, não tem. É só a contratação deles, cara. Isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito, cara. Porque eu não sei qual o planejamento da Juventus. Eu não sei pra onde é que ela quer ir. Então, atualmente, a Juventus é um time perdido no futebol. É um time que não sabe pra onde quer ir, que não sabe o que quer fazer em campo, que não sabe o que quer fazer na janela de transferências. Até contrata bem, até vende bem, mas é pouco. Você precisa de um plano, você precisa de um objetivo, um tipo de treinador. Por isso que eu falei tanto sobre futebol moderno e sobre a Juventus se modernizar. Por isso eu montei um elenco com a Juventus e chave. Porque é um treinador que conseguiria modernizar a Juventus, cara. E aí você tem um caminho pra você ir, né? Agora ir pra um falso 9 faz sentido. Só que você ir pra esse falso 9 sem você ter um planejamento em mente é muito ruim. Então, basicamente é isso, cara. A Juventus é um time que não sabe o que quer. E não sabendo o que quer, você vai contratar qualquer treinador, cara. Eles vão em Thiago Motta, o que eu achei super interessante. Não termina bem. Não termina nem um pouco bem a passagem de Thiago Motta. Ele empata muito durante essa passagem. Também ele tem algumas derrotas que ele não deveria ter, principalmente dos placares que as derrotas foram. Ele termina sua passagem com 1,67 de pontuação média, com um jogo que parecia muito promissor, que parecia que poderia evoluir, que faltava alguns detalhes, mas que não era o suficiente para ser um treinador da Juventus. Eu entendi a demissão, mas eu achava que valia mais a pena continuar com ele e tentar insistir um pouco que seja, pelo menos mais uma temporada. Dar pelo menos uma temporada gratuita a ele, que ele pudesse treinar de fato ali, errar e depois ir à janela e tentar resolver esses problemas. Mas não foi o que a Juventus fez, cara. A Juventus foi lá e demitiu ele e colocou Igor Tudor sobre o comando. O início de Tudor foi lindo, cara. Eu lembro as pessoas falando ali pra mim, nossa, tá vendo? Thiago Motta é horrível, Igor Tudor é um treinador bem melhor, qualquer um distrairia mais da Juventus. Ele terminou com 1,58 de pontuação média, abaixo de Thiago Motta, e não era promissor, muito pelo contrário, foi completamente decadente o trabalho de Igor Tudor. Ele começa muito melhor do que o que ele termina, diferente de Thiago Motta, que começa até razoavelmente bem, depois vai tendo oscilações pra baixo e pra cima e vai mantendo o padrão, e a sensação é que ele poderia subir em algum momento aquele nível ali que tava faltando alguns detalhes, algumas mudanças no elenco pra poder acontecer. Com o Igor Tudor não, a sensação que realmente a gente tem é desordem, de caos, de que a coisa realmente desandou. Isso desde o Mundial de Clubes, pelo menos no meu ponto de vista, desde o Mundial de Clubes a Juventus é um time bem estranho. Começa a temporada até pontuando bem, até porque tem um dos melhores elencos da Série A italiana, mas não é o suficiente. O trabalho de Tudor é pobre. No melhor cenário, eu acho que eu posso dizer que o trabalho de Igor Tudor é pobre. Eu acho que o 5-2 contra o Manchester City é uma demonstração de quão pobre é o trabalho. Não havia planos pra aquele jogo e principalmente, cara, a sensação que dava é que o City tava desmontado. O City não era aquele City realmente poderoso e ainda assim ele era muito melhor que o time da Juventus. E o City tinha enfrentado há pouco tempo o próprio Thiago Motta. E contra o Thiago Motta, a sensação que dava é que o Juventus era um time melhor, porque o City tava em um período estranho, o Thiago Motta tinha um futebol melhor pra apresentar, mesmo sem pontuar tão bem. Então havia realmente aqueles sinais de que algo poderia crescer.
Sinais esse que eu vi, por exemplo, em Nuno Espírito Santo, quando ele assumiu o Forest. Tava esquisito? Tava no início, mas depois de um tempo você começou a perceber que dava pra fazer um pouco mais ali dentro daquele elenco, dava pra fazer muito mais com aqueles jogadores. Ele começou a fazer na temporada seguinte, então eu acho que essa demissão foi precoce e até mal feita. Se tivesse um nome realmente pra ir atrás, eu acho que faria sentido. Eu sei que eles estavam tentando outros nomes interessantes ali, eu sei de tudo isso. Eu sei que havia outro planejamento ali pra treinador, mas ainda assim era pouco. O elenco montado não combinava com a ideia desse treinador que eles estavam querendo trazer. E eu acho que dava pra trazer coisa melhor e principalmente dava pra modernizar a Juventus e trazer realmente um treinador mais jovem. E trazendo o Spalletti, você não vai modernizar nada, você vai trazer um pouco do passado mesmo. O Spalletti tem uma maneira muito característica de encarar o campo, ok? Ele tem esse jeito dele de encarar o campo, que deu muito certo no Napoli e que pode dar muito certo na Juventus também. Eu diria que sim, ele vai conseguir abrir grande disputa com os grandes da liga. Eu acho que o nível da Juventus muda automaticamente com a vinda desse treinador. Ele usou muito bem os jogadores no Napoli, eu adorei acompanhar aquele período. Não cheguei a pegar tanta coisa dele na Inter e na Roma, mas ele pontuou bem também. A pontuação média dele foi muito boa. Na Itália ele fez um trabalho fraco, mas não ruim. A Itália jogava um futebol interessante, mas era pouco. A sensação que dava é que ele não é um treinador de seleção, ele é um treinador de clube. A sensação é que ele não conseguia extrair o melhor daqueles jogadores em tão pouco tempo. Parece ser mais o cara do dia a dia do que necessariamente o cara pra treinar, né, uma seleção ali de vez em quando. Que vai ter só nas datas FIFA e tudo mais, que ele vai ter esse período pra poder treinar essa galera. Então, basicamente, é isso que a gente tem de informação aqui, cara. Ah, o elenco da Juventus tem encaixe com o Spalletti? Tem, rapaziada, tem um encaixe e o encaixe não é ruim, não. O encaixe é bom. Inclusive, o elenco da Juventus é bem completo, ok? Não é ruim, não. Tem alguns talentos jovens interessantes, tem alguns jogadores interessantes ali que dá pra manter dentro do elenco. Tem alguns destaques, como, por exemplo, o Khéphren Thuram. Khéphren Thuram tá voando na carreira, tá jogando muito, um dos melhores volantes box-to-box de toda a Europa. É um jogadoraço, assim, completaço. Então, você tem um jogador muito bom. Você tem um camisa 5 incrível, que é Locatelli, provavelmente o melhor camisa 5 italiano em atividade. Não tem ninguém no nível dele, cara. Ele realmente é incrível. Então, você tem jogadores pra poder já fazer uso. O que agora eles precisam entender é qual caminho que eles vão levar isso aqui, cara. Pra onde é que eles vão levar esse barco? Pra onde é que eles vão enxergar, né, que a Juventus pode ir. E Spalletti vai ter que comandar esse barco agora e ver o que ele consegue fazer até o fim da temporada, mas eu acho que ele merece pelo menos ganhar uma pré-temporada e tentar numa próxima também. É um treinador que talvez precise de algum tempo ali pra adaptar as coisas dele. Acho que o tempo tem que ser dado. Mas tem que entregar resultado mais rápido, ok? Porque é um treinador mais velho, é um treinador com um futebol já meio característico e tudo mais, então acredito que ele vai ter que entregar resultados mais instantaneamente. E em resumo é isso, cara. Se você tinha dúvidas sobre Juventus e Spalletti, não tenha mais. Realmente é um encaixe interessante. Tem treinador melhor no mercado? Tem opções melhores, mas não quer dizer que a Juventus ia conseguir. E principalmente, as opções jovens também são arriscadas, assim como trazer um Spalletti agora. Mas eu acho, cara, que pelo que ele já entregou aqui e pelo nível do futebol que ele tava entregando em campo, ele deve fazer um bom trabalho sim, dentro da Juventus. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu elenco montado, tentar explicar o que é que a Juventus pode fazer no mercado e o que é que tá faltando aqui dentro desse elenco. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, se possível também. Utilize a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, sempre dá um hypezinho gratuito e esse vídeo chegue em mais pessoas. E se você quiser me ver comentando, mercado da bola, transferência e tudo mais, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu já tava comentando, né, a chegada de Spalletti. Então você poderia pegar esse feedback até mais rápido por lá do que eu achava sobre a junção dos dois. Agora, vamos seguir em frente aqui pro elenco. Bom, aqui a gente tem um elenco montado, tem algumas peças aqui que eu trouxe, algumas no banco de reserva, outras como titular e tudo mais, enfim. Eu acho que a Juventus tem algumas questões que ela tem que resolver e tem faltado alguns jogadores de maior nível. A Juventus também tá pra vender alguns jogadores interessantes e arrecadar uma grana, então tá tudo bem encaminhado ali na Juventus, cara. Então eu acho que é totalmente possível montar um elenco desses. Vamos começar pelo goleiro, né? A gente tem aqui Di Gregório e Livakovic. Livakovic atualmente é reserva no Girona, e eu acho que se ele pode ser reserva no Girona, ele pode ser reserva na Juventus. É um jogador interessante, assim, ele é meio fora do padrão. Ele engana muito, porque se você pega as atuações dele pela seleção, tu acha que ele é muito bom, e ele não é tão bom assim. Ele é um goleiro que às vezes ele é um goleiro nota 10 mesmo, e ele é um dos melhores do mundo em algumas partidas. O problema é que isso não tem consistência. Então ele é um bom reserva, talvez ele consiga salvar muito uma partida de Champions, uma partida de Copa, ou até em uma partida de Liga que você perde de Gregório e tu põe ali Livakovic, ele faz uma partida improvável, até melhor que a de Gregório, mas a média não é boa. Ele falha muito e ele não tem muita consistência em relação de uma partida pra outra, mas é um bom goleiro, ok? Não é um goleiro ruim, não. Nós temos aqui na zaga pela direita Kim Min-jae, que é velho conhecido de Spalletti, e Gatti. Eu acho que Kim Min-jae é um jogador bem contratável, ok? Nós temos aqui também Bremer na esquerda com Lloyd Kelly. Kim Min-jae, cara, ele vive um momento esquisito no Bayern de Munique, porque ele é um jogador que ele é bom o suficiente pra estar ali, mas não pra ser titular, e também ele falha muito com futebol moderno. Então, com bola no pé, apesar dele ter qualidade pra circular ela, falta. O Bayern, ele utiliza muito a bola no pé e talvez não seja o estilo de jogo bom o suficiente pra ele. Eu gostava mais como o Spalletti utilizava ele. Eu acho que é uma junção boa, uma
um jogador que eu iria atrás de contratar, porque vale a pena pro Bayern de Munique vender ele, cara, porque tem opções melhores pra você ir atrás, ok? Com toda certeza. Nós temos aqui Sacha Boey também, que é do Bayern de Munique, e João Mário na direita. Sacha Boey é um lateral bem equilibrado ali, mas uma pegada mais defensiva ali, muito legal também. Nós temos Cambiasso, né? André Cambiasso e Ark Brown na reserva dele. Ark Brown, que foi contratado pelo Fenerbahçe tem pouco tempo e que é um jogadoraço, cara. Eu contrataria muito fácil o Ark Brown, cara. Jogador muito interessante. Falando um pouquinho sobre Sacha Boey, cara. É um jogador que ele claramente também sofre com essa questão do encaixe com o treinador, porque o futebol que joga o Bayern de Munique é muito pra ele. Ele talvez não deveria jogar com tanta bola no pé. É um jogador que é pra jogar mais no estilo de jogo que o Spalletti vai propor, que ele vai correr mais, que ele vai ter mais entrega física que qualquer outra coisa. Então eu acho bastante interessante, né, que ele se torne jogador da Juventus, também pode vir por um preço bastante acessível. André Cambiasso não tem o que falar, joga nas duas laterais, é um jogador absurdo, é um jogador que pode até ser utilizado no meio de campo como primeiro volante por Spalletti, até outras posições. E Ark Brown é um reserva que vem ali do Fenerbahçe de alto nível, tem um físico incrível, consegue às vezes conciliar ser um ponta e ainda marcar muito bem como um lateral de fato. Por isso que eu escolhi ele aqui como uma opção. Nós temos aqui Locatelli como primeiro volante e Gerd Schutten. Gerd Schutten, que atualmente ele é bastante convocado pela seleção da Holanda, é um jogador de muita qualidade, um bom primeiro volante, realmente mantém padrões ali de Locatelli. Eu acho que seria uma excelente reserva, tá num bom momento da carreira dele, eu acho que poderia, né, ser contratado pela Juventus. A Juventus tinha uma opção até melhor, mas acabou vendendo para Lazio, né, que é o tal do Rovella, que eu gosto muito e que eu não entendi porque que foi vendido. Atualmente eu acho que ele é o cara que tá mais próximo do nível de Locatelli como camisa 5. Ele realmente joga muito bem atualmente, cara, joga muita bola mesmo, o tal do Rovella. Foi vendido aí, eu entendo o lado dele não querer continuar, porque, pô, Locatelli é uma disputa muito imoral pra qualquer jogador, é um jogador muito bom, então camisa 5 aqui tá resolvida, cara. Tem várias opções também que eu poderia pensar pra cá, mas eu acho que Gerd Schutten poderia ser uma opção ali de um preço acessível pra completar o elenco. Nós temos no meio, mais pela direita, Khéphren Thuram e McKennie. McKennie é um jogador muito versátil, então eu não venderia ele, e ele é um bom volante box-to-box. Tá muito abaixo de Thuram, muito mesmo, mas dá pra quebrar um galho ali como reserva, ok? Já teve peças piores nas mãos de Spalletti. De fato, já teve. Então, eu acho que dá pra utilizar muito bem. E lembrando que ele quebra galho em várias posições de campo. Pode jogar várias delas, então isso é muito legal. Nós temos Koop Meiners e Zielinski fazendo a opção também de CM, mais pela esquerda, né? Koop Meiners deve se sair muito bem com o Spalletti, cara. Se ele usar o 4-3-3 que ele usa, eu acho que Koop Meiners deve brilhar bastante. Porque ele vai pisar um pouco mais no meio de campo, ele vai poder construir um pouco mais o jogo e ele vai poder aparecer como um elemento surpresa na área, que eu acho que é onde ele tinha o brilho dele, né? Na Atalanta, ele era o elemento surpresa e não o cara que tava o tempo inteiro ali tentando construir o jogo. Acho que Koop Meiners é um jogador interessante, sim. Eu acho que ele vem sendo um jogador que não tá brilhando muito na Juventus e pode reacender o brilho dele com Spalletti. E Zielinski atualmente tá na Inter de Milão e eu acho que é contratável. Zielinski não joga bem na Inter de Milão e com Spalletti ele jogou muito, então eu acho que é uma junção que eu faria. Tem outros nomes também pra poder ir atrás, cara. Eu pensei em outros nomes também. Tem figuras que podem cumprir esse papel. O Zielinski é mais pela questão de, né, ele jogou bem no passado, eu acho que ele pode jogar bem de novo com esse treinador, então eu tentaria juntar os dois. Como atacante pela direita, a gente tem Edson Zigrova e Francisco Conceição. É uma disputa de posição, não sei quem dos dois seria titular. E nós temos pela esquerda Yildiz e Antônio Nusa. Sim, Antônio Nusa do RB Leipzig, que tá jogando muito bem atualmente. Eu acho que se ele às vezes é reserva por lá, ele poderia ser reserva por aqui de Yildiz, que em algum momento deve sair da Juventus, cara. Eu acho que não vai demorar tanto tempo assim não, então você já tem um cara ali que é um reserva, que vai disputar a vaga com ele, que tem um nível talvez até parecido e que no futuro, quando ele sair, vai assumir a titularidade, é muito bom. Então eu traria Antônio Nusa pra cá, que eu acho que é um jogador que pode agregar bastante pro time da Juventus. Por último, nós temos a camisa 9, que nós temos aqui Gianluca Scamacca e Openda. E aqui eu acho que a posição que eu trouxe uma maior mudança. E por que que eu mudei ela, cara? Porque a posição de camisa 9 atualmente, cara, ela não tem um bom cabeceador. E eu acho que um treinador que nem Spalletti se beneficiaria disso. Você viu como o Victor Osimhen teve destaque nas mãos dele? Eu acho que pode acontecer. Ah, não poderia ser Victor Osimhen aqui? Poderia também. Se a Juventus tiver bala na agulha pra poder comprar ali um Victor Osimhen que não é barato e quiser fazer essa contratação, cara, eu acho maravilhoso. Seria a escolha ideal. Só que eu acho que ficaria muito caro esse elenco aqui, então eu trouxe alguém mais acessível ali, que é um tal de Scamacca. Eu acho um dos melhores centroavantes italianos em atividade. Já falei muito bem dele aqui no canal, gosto dele. Achei ele um bom camisa 9. Acredito que ele pode agregar muito pra Juventus e subir o nível da posição. Eu acho que Jonathan David tá jogando muito mal pra ser mantido ali. Jonathan David veio de graça, pode ser vendido por um valor razoável. Vários clubes estavam interessados nele. Eu acho que ele ainda pode ser uma revenda interessante pra Juventus poder fazer e ganhar algum dinheirinho ali na revenda dele. O salário dele é um pouco complicado porque é alto, mas não é tão alto assim. Os padrões da Premier League é normal até o salário dele. E com uma leve redução assim, cara, uma leve redução, você consegue revender ele. Então eu acho totalmente possível a revenda de Jonathan David. Openda eu manteria porque eu gosto de Openda. Eu acho que ele é um jogador muito bom. Eu acompanhei o período
período dele no RB Leipzig. Eu sei que ele perdeu espaço, eu sei que ele tava em queda de rendimento, mas eu acho que há talento ali. E ele não é ruim de cabeça não, rapaziada. Ele só é baixo, ele não consegue ganhar o duelo aéreo, mas quando você consegue botar a bola na cabeça dele é no canto, cara. Ele é bom, inclusive, cara. Ele lembra um pouco um Vitor Roque nesse sentido. Inclusive, no geral, ele lembra um Vitor Roque, cara. Ele é tipo um Vitor Roque belga, né? É isso, cara. É o que é o Penda. Um jogador de qualidade, ok? Um jogador de qualidade. Um jogador que eu não tenho do que falar em relação a isso. E ele pode abrir uma disputa ali com o Scamacca e a longo prazo até ganhar a posição. Porque é um jogador que tende a crescer e não diminuir. E Scamacca, cara, eu não tenho do que falar, cara. Eu acho que com volume ele mostra um bom futebol. É um cara pra jogar com bola no pé. Não é um cara pra jogar sem bola. Então eu acho que ele pode entregar muito. Spalletti, inclusive, gosta desse 9. Ele traz uma mais em criatividade que até o próprio Osimhen não tinha. E eu acho que pode ajudar, inclusive, esse treinador, cara. Acredito que é isso, cara. Sobre a ponta direita, cara, eu botei Zigrova aqui como titular, porque eu acredito que ele é mais 10 do que um Francisco Conceição, então ele consegue jogar um pouquinho mais aproximado ao gol. Mas Francisco Conceição também tá evoluindo muito bem, então por isso que é uma disputa, né? Os dois têm nível muito parecido atualmente. Zigrova é bem desconhecido, Francisco Conceição um pouco mais. Dois jogadores com a capacidade de um voo muito boa também. E ambos finalizam direito, então o trio de ataque aqui é bom finalizando. Falando um pouquinho sobre o esquema tático de Spalletti, cara, o que eu lembro e o que eu adorava no time dele do Napoli é o quão poderoso era o ataque. Ele atacava com muitas figuras. O corredor era preenchido muitas das vezes pelo ponto e pelo lateral, então havia uma conversação muito boa, mas também tinha um meia que ficava aqui por dentro recebendo a bola, então havia um trio de um lado e meio que um trio do outro lado também. Ele atacava ali com 7 figuras, né? 3 de um lado, 3 do outro e um centralizado ali pra você buscar. Uma figura que às vezes dropava pra poder fazer, né, a transição do jogo, uma parede e tudo mais. Esses dois jogadores que eu deixei podem fazer esse papel e se movimentar pra área pra poder finalizar. Ainda você tem a cabeça de Scamacca, que é muito poderosa. Você tem o Edon Zigrova, Francisco, Yildiz e muitos outros que podem colocar essa bola na cabeça deles. E em resumo, era isso, cara. Havia muita conversação de ponta e lateral, um jogo muito ofensivo, muito poderoso, que às vezes tinha um meia que aparecia do nada pra poder finalizar. Às vezes a gente via Anguissa fazendo esse papel e alguns outros meias ali. Acredito eu que era mais ou menos assim, né, que a gente tinha um Napoli e eu gostaria de ver essa identidade com a Juventus. A identidade ofensiva, poderosa, e deixava só algumas figuras na defesa. E aí tu tem dois brutamontes aqui, que é Bremer e Kim Min-jae, que conseguem cumprir esse papel. E o terceiro brutamonte é Locatelli, né, que não tem do que falar. Ele é um dos primeiros volantes single pivô do mercado, que tem muita qualidade, que sozinho consegue dar conta da defesa. Então eu acho que não vai faltar nem um pouco. Você tem um cara muito forte na direita, um cara muito forte na esquerda e ainda um cara centralizado pra quando o contra-ataque acontecer ou qualquer coisa acontecer ali de errado, você tem a segurança desses jogadores. É o que eu lembro do esquema tático aí de Spalletti. Eu nem fui muito pesquisar, mas eu lembro mais ou menos do Napoli dele. Era mais ou menos essa casa aqui. Muito ofensivo, muito poderoso, com o lateral ganhando corredor, com muitas figuras no ataque e com a defesa que ainda era muito boa, porque esse time fazia muita pressão, esse time pressionava muito a construção do adversário e quando desarmava e vinha um contra-ataque, tinha várias figuras poderosas ali pra poder parar esse contra-ataque. Eu acho que pode se repetir a mesma coisa aqui no time da Juventus. Então é mais ou menos isso, cara. Essa aqui é a minha escolha de elenco que eu traria pra Juventus. Eu acho que com isso aqui, a Juventus pode até ganhar um título da Série A italiana. Na Champions, eu já não sei até onde ele pode ir. Mas os resultados de Spalletti pelo Napoli não foram ruins não, ok? Foram bons. Ah, esse elenco é melhor que o do Napoli? Em alguns aspectos é. É mais equilibrado, tem mais jogadores de boa qualidade, então talvez até seja um pouquinho melhor que o do Napoli em relação a isso. Talvez tenha mais consistência e consiga fazer até um pouco a mais. É claro que o ideal seria ter um Osimhen aqui de 9, né? Porque o Osimhen seria a cereja do bolo ali. Dar uma pedrada em Osimhen seria muito legal, cara. Mas eu não sei o quanto é que isso ia custar e eu nem sei se eles estão tão afim assim de trazer o Osimhen. Mas, cara, o Osimhen com esse Spalletti foi algo lindo, hein? Foi algo muito bom. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado dessa explicação, desse vídeo, desses nomes que eu trouxe. Se você gostou, não esqueça, né? Dar aquela força, deixar o like. Eu agradeço que você que deu a força, que deixou o like, compartilhou o vídeo, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. É isso, rapaziada. Este aqui foi o meu elenco. Tchau!